Aposentadoria por idade urbana em 2022. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Vou te contar tudo sobre a aposentadoria por idade urbana em 2022, quais são as regras de cálculo para o valor da aposentadoria. Também vamos falar um pouco sobre as regras antigas, antes da reforma da Previdência. E ao final do vídeo eu também vou te contar sobre um projeto de lei que aprovou o fim da contribuição única nas aposentadorias por idade. Então, fica até o final desse vídeo que nós vamos falar sobre todos esses assuntos. Mas antes da gente iniciar o vídeo, para quem não me conhece ainda, meu nome é Bruna Manzato, eu sou advogada, especialista em direito previdenciário. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva. Nós publicamos vídeos sobre direito previdenciário toda semana aqui no canal. Já curte esse vídeo, compartilha esse conteúdo para quem possa ter interesse, que é assim que esse conteúdo chega a mais pessoas e mais pessoas passam a saber dos seus direitos. Então, vamos lá. Antes da gente começar a falar exatamente sobre a aposentadoria por idade urbana, eu achei interessante trazer aqui que a aposentadoria por idade ela se divide em urbana, híbrida e rural. A aposentadoria urbana é daquelas pessoas vinculadas, né, que tem carteira de trabalho assinada, ou que são contribuintes individuais ou facultativos. Então, essa é muito mais simples da gente entender hoje. A aposentadoria rural, ela é destinada àqueles segurados especiais que exercem atividade no campo e que, né, trabalham ali no campo, conjuntamente com suas famílias, para sua própria subsistência. E ela também tem regras específicas. A aposentadoria híbrida, ela é uma junção das duas aposentadorias. Então, vamos supor que uma pessoa ela tem um tempo trabalhado, né, em economia familiar, lá como rural, e depois que ela completa a maioridade, ela vem para a cidade e ela passa a exercer uma atividade remunerada dentro do meio urbano. Então, ela tem a possibilidade de juntar esses dois tempos, que ela trabalhou como rural e como urbano, e aí a gente tem a aposentadoria por idade híbrida. Então, são 3 modalidades de aposentadoria. Hoje nós vamos falar da aposentadoria urbana. Então, quais são os requisitos que a gente tem da aposentadoria por idade urbana antes da reforma da Previdência? Antes da reforma da Previdência, nós precisávamos ter 180 meses de carência para ambos, para os homens e para as mulheres, e para os homens, uma idade de 65 anos e para as mulheres, 60 anos de idade. Essa carência, né, 180 meses, é basicamente 15 anos, tá? Então, 15 anos de carência e 65 anos para os homens, 60 anos para as mulheres. Então, se você cumpriu esses requisitos de ter essa carência antes da reforma da Previdência e a idade, você pode se aposentar lá nas regras antes da reforma da Previdência. E como que ficaram os requisitos após a reforma da Previdência? Após a reforma da Previdência, a gente também precisa, né, ter os 180 meses de carência para os dois, tanto para o homem, tanto para a mulher. Então, esse requisito continuou. Para os homens, a idade também foi mantida, então não teve alteração na idade, continuou sendo 65 anos de idade. Só que depois da reforma da Previdência, para quem começa a contribuir para o INSS após dia 13 de novembro de 2019, o requisito de tempo de contribuição de 20 anos para os homens foi uma alteração bem relevante. Então, antes, a gente não precisava, né, que antes da reforma da Previdência, não tinha esse requisito de 20 anos de contribuição para os homens. E após a reforma da Previdência, a gente tem. Para as mulheres, teve um aumento da idade. Então, o que era 60 anos antes da reforma passou a ser exigido 62 anos de idade. E aí a gente teve ali, né, essa regra, ela foi progressiva, então foi alterando ano a ano. Então, em 2019 eram 60 anos e depois começou a subir de 6 em 6 meses a cada ano. Hoje, em 2022, a idade para uma mulher se aposentar
na aposentadoria por idade é de 61 anos e 6 meses. E esse requisito estaciona lá em 2023, no ano que vem, que a idade passa a ser 62 anos e não muda mais. E para as mulheres também, após a reforma da Previdência, a gente vai precisar ter 15 anos de tempo de contribuição, que é ali a mesma coisa do que... A mesma coisa não, é o mesmo tempo que se precisa para carência também, 15 anos. Então, quem pode se aposentar com as regras antes da reforma da Previdência, né? Então, quem implementou os requisitos antes do dia 13 de novembro de 2019. Então, se você é um homem e tinha 65 anos lá em 2019 e já tinha completado a carência de 180 meses, você pode se aposentar nas regras antigas. Então, você consegue se aposentar nas regras antes da reforma da Previdência. E a mesma coisa, se você é mulher e cumpriu a carência lá de 180 meses antes do dia 13 de 11 de 2019, você também vai conseguir se aposentar se tiver 60 anos de idade completos também antes de 13 de novembro de 2019. Então, é muito importante aqui que os dois requisitos estejam completos antes da data da reforma da Previdência. Só assim você consegue se aposentar nas regras antigas. Uma coisa aqui que talvez não ficou muito claro, deixa eu só voltar aqui para a gente entender. Esse requisito aqui dos homens terem 20 anos de contribuição, isso é uma regra exigida para quem vai ingressar no mercado de trabalho depois da reforma da Previdência, então depois do dia 13 de novembro de 2019. Para os homens que já estavam no mercado de trabalho, mas não tinham completado os requisitos para se aposentar por idade, não vai ser exigido esses 20 anos de contribuição, somente os 180 meses de carência e os 65 anos de idade. Então, não teve alteração para os homens nas regras de transição. E para as mulheres, sim, né? A gente teve ali alteração, né, de 2 anos a mais na idade. Aqui eu quis trazer o caso, uma perguntinha, né, para a gente esclarecer uma dúvida, e se é possível se aposentar com menos de 180 meses de carência. E sim, é possível sim, se completar a idade conforme a tabela progressiva ali da Lei 8.213 que eu trouxe aqui para vocês. Eu não sei se vai ficar muito, vocês vão conseguir visualizar, mas isso aqui é o seguinte: a gente tem essa tabelinha aqui, né? E se a pessoa implementou a idade dentro desse ano aqui, ela vai precisar do tempo de contribuição que segue ali na coluna seguinte. Então, claro, aqui a gente precisa de uma pessoa muito idosa, mas ainda a gente consegue sim visualizar alguns segurados que entram dentro dessa tabelinha. Então, por exemplo, se a pessoa é um homem e completou 65 anos de idade em 2010, ele não vai precisar dos 180 meses de carência, ele vai precisar de 174 meses. Mesma coisa, se é uma mulher e ela completou 60 anos em 2004, ela não vai precisar de 180 meses de carência. Em 2004, ela vai precisar de 138 meses de carência para conseguir se aposentar por idade. Então, pode ser que tenha alguns casos de pessoas mais idosas e que não tenha tanto tempo ali de contribuição, a gente consegue sim aposentar, né, por essa tabelinha aqui, onde exige menos contribuição para conseguir se aposentar por idade. E aí, em 2011, a gente vê ali, ó, que o valor já chega em 180 meses de contribuição, e aí é o que é exigido desde então. E para quem se afiliou ali, que é o que eu acabei de comentar com vocês, a regra para quem se filiou ao INSS após 13 de 11 de 2019. Que vai valer ali os 20 anos de contribuição a mais para os homens e 15 anos de contribuição para as mulheres, além de 180 meses de carência.
e de cumprir ali a idade do homem, 65 anos, e da mulher, 62 anos. Então, para quem está entrando no mercado de trabalho agora e se for se aposentar por idade, essa aqui é a nova regra de aposentadoria por idade urbana, tá? 180 meses de carência, homens 65 anos, 20 anos de contribuição e as mulheres vão precisar ali de 15 anos de contribuição. Mas, claro, né, a gente tem as regrinhas de transição, que é o que nós acabamos de comentar ali das mulheres. Então, lá em 2019, antes da reforma da Previdência, a gente tinha que as mulheres precisavam de 60 anos para conseguir se aposentar. Em 2020, como a gente teve ali o requisito da idade aumentada de 6 em 6 meses a cada ano, em 2020, além de precisar dos 180 meses de carência, a mulher precisa ter completado 60 anos e 6 meses. E vai subindo ali de 6 em 6 meses. Em 2022, que é hoje, o que a gente tem? 180 meses de contribuição para as mulheres e 61 anos e 6 meses de idade. E estaciona lá em 2023 com 62 anos de idade, não tem mais o aumento da idade para as mulheres. Então vamos lá, um caso prático para a gente conseguir entender melhor. Uma mulher com 59 anos de idade em 15/10/2019. Na regra antiga, ela precisava de 60 anos para conseguir se aposentar. Como ela tinha 59 anos, ela ainda não vai conseguir se aposentar pela regra antiga. Uma mulher com 60 anos de idade, né, em 15/10/2020, como a gente teve a alteração da legislação, ela também não vai conseguir se aposentar. Por quê? Porque ela precisava completar os 60 anos e 6 meses de idade. Com 61 anos de idade em 15/10/2021. Então, ela vai conseguir se aposentar só quando ela completar os 61 anos de idade, que vai ser lá em 15/10/2021. Porque essa regra, né, foi alterada ali, então, em 1/1/2021, 61 anos. Então, se ela completar lá em 15/10/2021, ela consegue se aposentar com 61 anos. Então, veja que aqui ela vai ter que, né, esperar mais um ano na regra nova para conseguir se aposentar. O que na regra antiga, com 60 anos de idade, lá em 2020, ela conseguiria se aposentar, ela vai conseguir sua aposentadoria somente lá em 2021. E como que fica, né, agora que a gente já viu as regras, né, das aposentadorias por idade antes e depois da reforma da Previdência, como que fica o cálculo da aposentadoria? Porque, claro, a gente quer saber, né, quais os requisitos, quando que completa a idade, né, os requisitos para conseguir se aposentar, mas além disso a gente quer saber também qual que é o valor de aposentadoria que uma aposentadoria por idade vai te dar. É uma dúvida e acho que é até um mito muito frequente da aposentadoria por idade é que as pessoas sempre vão se aposentar por idade com base no salário mínimo. Então, nunca vai ser maior do que um salário mínimo uma aposentadoria por idade. E isso é mentira. Uma aposentadoria por idade pode sim. Eu até já fiz um vídeo aqui, né, nas regras que a gente tem depois da reforma da Previdência, com a aplicação da contribuição única. Então, eu já fiz um vídeo aqui de um valor de uma aposentadoria de R$ 4.200. Então, sim, é possível se aposentar por idade num valor muito maior do que um salário mínimo. Claro, para isso, né, depende muito do perfil de cada segurado. Então, depende, se você sempre contribui com salário mínimo, provavelmente você vai se aposentar com salário mínimo, se não entrar ali nas regras, nos requisitos que a gente fala de conseguir fazer uma contribuição maior, e a gente vai falar no fim desse vídeo também que essa contribuição única está com os dias contados, mas se você já completou aí a idade, a gente teve aí essa alteração da legislação, mas ela ainda não está em vigor. Então pode ser que você corra e talvez dê tempo aí de se aposentar nessas regras, né, passadas.
Mas o que eu estava falando é que vai depender muito do seu histórico de contribuição. Se você tem um histórico de contribuições mais altas, você não vai se aposentar só com o valor de um salário mínimo. Então, você pode sim conseguir se aposentar por idade com um valor até maior do que se conseguiria aposentar numa aposentadoria por tempo de contribuição, dependendo do caso, né? E claro, dependendo da regra aplicável ao seu caso. E tudo isso a gente só consegue descobrir, né, qual que é a melhor aposentadoria, se aposentar por idade, por exemplo. A gente tem uma pessoa que já tem a idade para se aposentar, mas ela também tem muito tempo de contribuição. Então, ela se enquadraria na aposentadoria por idade, mas ela também poderia se aposentar por tempo de contribuição. A gente só consegue analisar qual vai ser a melhor aposentadoria para essa pessoa, se a gente fazer o planejamento previdenciário dessa pessoa. Então, o planejamento previdenciário é justamente, né, para fazer um planejamento da sua aposentadoria, para fazer um estudo detalhado do seu caso e para ver qual é o melhor cenário de aposentadoria para você hoje. Se você aposentar agora, se você esperar mais 2 meses, quanto que isso vai, né, retornar para você até o final da vida. Então, é muito interessante esse serviço de planejamento para saber exatamente qual que vai ser ali uma aposentadoria mais vantajosa para você. Mas voltando aqui no cálculo da aposentadoria. Então, o que a gente tinha, né, antes e depois da reforma da Previdência? A gente teve muita alteração no cálculo após a reforma da Previdência, e como a gente vai ver aqui, tem algumas situações que realmente foram prejudiciais, né, mas depende muito do caso, do histórico do cliente, do segurado, para a gente analisar qual que é a forma mais vantajosa de se aposentar. Porque pode ser, por exemplo, que chegue um caso, né, ou seja o seu caso, que você completou os requisitos para se aposentar antes da reforma da Previdência e também, mas não pediu ainda a sua aposentadoria. E aí você, né, fica, nossa, será que eu me aposento nas regras antes? Me aposento nas regras, né, após a reforma da Previdência? Então, tudo isso deve ser analisado, mas a gente vai ver aqui no caso prático que tem, né, em alguns cenários realmente foi bem prejudicial essa alteração do cálculo nas aposentadorias por idade. Então, antes da reforma da Previdência, a gente já começa por aqui, uma questão que foi desfavorável aos segurados. Antes da reforma da Previdência, o salário de benefício ele era apurado nas 80% maiores contribuições após julho de 1994. Então, se pegava lá todo o período contributivo, pega esse período contributivo após julho de 1994. A gente vai poder descartar, antes da reforma da Previdência, a gente podia descartar as 20 menores contribuições. Então, vamos supor que você tinha várias contribuições, né, acima do teto e teve ali algum período de contribuição abaixo do teto. A gente consegue, né, conseguia antes da reforma, e para quem também implementou os requisitos antes da reforma, consegue descartar as 20 menores contribuições. Algumas pessoas confundem um pouco isso aqui, porque pensa 80% só, mas 100% não é melhor? Não, não é, porque 80% das maiores contribuições. É isso que vai entrar para sua média de salário de benefício. Você vai poder jogar fora as 20 menores contribuições, que vai diminuir ali o valor do seu salário de benefício. Então, isso aqui era um ponto positivo, que depois da reforma da Previdência a gente não tem mais. Então, hoje, depois da reforma da Previdência, como que é feito o cálculo do salário de benefício? Você vai pegar todo o período base após julho de 1994. Pega tudo, não pode descartar mais nada. Não pode descartar nenhuma contribuição. Claro que eu vou falar aqui da exceção também, mas não pode fazer o descarte das contribuições ali, né, que tem no período após julho de 1994. Então, se você tinha altas contribuições, né, ou um valor mais elevado, e contribuiu um tempo com o salário mínimo, você vai ter que ser a média total, cheia ali de todo esse período contributivo. E aí a gente tinha, né, aqui antes da reforma da Previdência, o coeficiente. Então, você pega, né, o seu valor ali de salário de benefício
e você tem a multiplicação por um coeficiente, tá? Que, na verdade, nada mais é do que reduz o valor da sua aposentadoria. Então, para a gente conseguir chegar à renda mensal inicial, a gente pega o salário de benefício, que antes da reforma da Previdência era as 80% maiores contribuições, e multiplica por esse coeficiente. E o coeficiente antes da reforma da Previdência era 70% mais 1% a cada grupo de contribuições. Então, vamos explicar melhor isso aqui. 70%, então vamos supor que uma pessoa tinha 15 anos de contribuição, que é o exigido aqui na aposentadoria por idade. Então, vamos supor que essa pessoa tinha 15 anos de contribuição, tá? Ela já inicia ali com 70%. Então, esse valor de 15%, esses 15 anos que ela tinha, também vai entrar vai somar nos 70%. Então, ela passa a ter um multiplicador de 85%, porque ela precisaria de, no mínimo, 15 anos, né? Ninguém se aposenta sem ali a carência. Então, 85%. E se ela tivesse mais tempo do que 15 anos, vamos supor uma pessoa que tinha 20 anos de contribuição. Aí ela ganha 1% a cada grupo de contribuição de 12. Então, a cada ano, ela ganha 1%. Então, se ela tinha 20 anos de contribuição, ela vai ter 85, que era dos 15, mais 5%, que é de cada ano, dos 5 anos a mais que ela tinha. Então, a aposentadoria dela vai ser de 90% do valor do salário de benefício que ela tinha, tá? Esse é o coeficiente. E aqui a gente tem também a aplicação do fator previdenciário se ele for vantajoso. A gente sabe que o fator previdenciário, ele também, né, tem ali uma redução no valor da aposentadoria e ele leva em conta a idade da pessoa, o tempo de contribuição e a estimativa de vida do IBGE. Então, tudo isso, né, é calculado ali um fator previdenciário para cada pessoa. Cada pessoa tem o seu fator previdenciário, né? Porque leva em conta todas essas situações. E aí tem alguns casos que o fator previdenciário ele é vantajoso, tá? Então, são exceções, mas a gente tem sim casos que o fator previdenciário ele é, por exemplo, maior que 1. Então, 1,5, vamos supor, que é bem raro, mas pode existir. Multiplica, né, esse valor que você chegou por 1,5 e isso aumenta o valor da sua aposentadoria. Então, pode ser sim que tenham casos que o fator previdenciário é vantajoso. Na maioria dos casos, ele é menor do que 1. Então, se você multiplica, né, o valor que você chegou ali por 0,80, isso vai reduzir o valor da sua aposentadoria. E como aqui ele é opcional, ou seja, você vai aplicar só se isso for vantajoso para você, não tem muita interferência, tá? O fator previdenciário, ele é um cálculo, né, como eu falei para vocês, que leva em conta aí a idade, o tempo de contribuição, a sobrevida do IBGE, e você consegue calcular o seu fator previdenciário se você tiver aí os dados, né, do seu tempo de contribuição. Eu vou deixar no link aqui embaixo, que vai te direcionar para uma calculadora automática, que lá você consegue saber qual que é o seu fator previdenciário, você já descobre se ele é vantajoso ou não. Se o número ali der menos do que 1, ele não é vantajoso e você não vai utilizar ele na sua aposentadoria, tá? Para esse caso aqui que eu tô falando, que tem a opção de você utilizar ou não. Como que ficaram o cálculo ali depois da reforma da Previdência? Então, o que eu falei para vocês. Média, né, do salário de contribuição, então a média total, você pega todos os salários de contribuição após julho de 1994, sem exclusão, e aplica um fator de 60% mais 2% a cada ano de contribuição que superar 15 anos para a mulher e 20 anos para os homens. Aqui também é bem diferente do fator que a gente tinha lá antes da reforma da Previdência, porque aqui começa com 60%, tá? E eu só vou poder acrescer 2% a cada ano que superar os 15. Antes da reforma da Previdência, os 15 já entravam ali também. Então, se eu tinha 15 anos, automaticamente eu já iniciava ali com um fator de 85%. Aqui não.
aqui é 60%, se eu tiver 15 anos. Se eu tiver mais que isso, aí sim eu vou acrescendo 2% a cada ano, que superar 15 para as mulheres e 20 de contribuições para os homens. Então, essa também foi uma alteração que não foi, né, vantajosa ali para os segurados. Então, aqui é o que eu tinha falado antes, né, dos coeficientes, para a gente conseguir apurar, né, o valor da contribuição de cada um. Aí eu trouxe aqui um caso real de uma renda mensal inicial de uma aposentadoria por idade. Então, antes da reforma da Previdência, tá apurando ali os salários de contribuição, que a gente podia fazer a exclusão dos 20 menores, o valor desse salário de contribuição, apurado ali, né, das 80% das maiores contribuições após julho de 1994, a gente chegou no valor de R$ 4.800. Se a gente for comparar lá depois, se a gente fazer a apuração total dessas contribuições, sem fazer a exclusão das 20 menores contribuições, a gente tem um valor de R$ 4.200. Então, a gente já começa a ver aí, né, a diferença do valor que esse novo cálculo trouxe para as aposentadorias por idade dentro da reforma da Previdência. E a gente considerou ali um homem que tem 65 anos e 16 anos de contribuição, tá? Exigidos 15 e ele tinha 16 anos. Como que vai ficar o coeficiente desse homem? Então, o coeficiente, lembra que a gente falou lá que iniciava em 70%? Só que a gente ganhava já 15, porque já é o requisito que se precisa para preencher ali a aposentadoria por idade. Nesse caso, ele tem 16 anos de contribuição. Então, esses 16 anos já entra para o valor do coeficiente. Então, 70% mais 16%. 86%, esse é o coeficiente. Então, a gente pega lá o salário de benefício que a gente apurou das 80 maiores contribuições, 4.800, e aplica esse coeficiente de 86%. Então, 86% do valor de salário de benefício de R$ 4.800 é um total de R$ 4.128. Esse é o valor da aposentadoria por idade. E depois da reforma da Previdência, como ficou, tá? Como a gente já viu ali, né, a gente teve uma redução porque a gente não pode mais descartar as 20 menores contribuições. Então, a gente tem que usar o período total ali que ele tinha após julho de 1994, tá? Então, fica R$ 4.200. Eu escutei um barulho aqui, por isso que eu olhei. Então, fica R$ 4.200. O coeficiente aqui, ele se inicia em 60%. Então, 60%, e a cada ano de contribuição, né, que a gente tinha ali, ó, a cada ano que ultrapassar para os homens 20 anos de contribuição, a gente tem um acréscimo de 2%. Só que aqui, ele só tinha 16 anos. Então, ele não ultrapassou os 20 anos de contribuição necessários. Então, ele vai ter um coeficiente de 60%, e isso aqui reduziu muito o valor da aposentadoria dele. Então, antes da reforma da Previdência, ele tinha uma aposentadoria de 4.128. Depois da reforma da Previdência, ele passou a ter uma aposentadoria de R$ 2.520. Então, é uma diferença muito grande do valor da aposentadoria. E aí, aqui, né, uma dúvida que provavelmente vocês vão ter, porque a gente, né, falou já num vídeo sobre essa questão de excluir períodos para aumentar o valor da aposentadoria. Eu vou deixar um vídeo aqui que eu expliquei certinho como que é essa exclusão dos períodos e apresentei também um caso real onde foi possível passar de uma aposentadoria de salário mínimo para uma aposentadoria de R$ 4.200. Então, sim, a gente pode excluir salários ali dentro do período base de cálculo após julho de 1994. Só que essa exclusão, né, de períodos de contribuição, ela só pode ser feita se você está sobrando tempo de contribuição. Por quê? Porque vamos supor que você tem 15 anos de contribuição, tá? E é 15 anos que precisa
para que você complete os requisitos da aposentadoria por idade. Quando a gente faz essa exclusão após a reforma da Previdência, a gente exclui esse tempo, né, esse valor de contribuição para todos os fins. Exclui para o fim do cálculo e exclui também do tempo de contribuição. Então, se você não tem contribuição sobrando, você não consegue fazer exclusão para aumentar o valor da sua aposentadoria. Agora, se depois se você tem um tempo muito maior de contribuição, vamos supor que você é uma mulher e tenha 20 anos de contribuição. O que você precisa é de 15 anos de contribuição. Se você excluir 5 anos de contribuição a mais que você tem, você pode sim, né, excluir esse período, porque vai ser excluído para todos os fins, inclusive para o coeficiente, tá? Então, a gente deve fazer a conta antes de fazer a exclusão para ver se realmente vale a pena para o seu caso. Porque pode ser que sim, seja interessante fazer a exclusão e a gente consiga aumentar ali o valor da aposentadoria, ou pode ser que não seja tão interessante para você. Então, depende muito de cada caso. E aí, com essa exclusão, né, esse caso do vídeo que eu fiz, a gente fez a aplicação de uma contribuição no teto. Então, como que isso é possível? Tá? Só para contextualizar quem não viu aquele vídeo ainda. E aconselho você ver se você não viu. A gente pegou um caso de um homem, né? É um caso real, que ele tinha 20 anos de contribuição, e esses 20 anos de contribuição que ele tinha era antes de 1994, tá? A gente sabe que para aposentadoria por idade dos homens, a gente precisa de 15 anos de tempo de contribuição e 65 anos de idade. Então, ele já tinha 20 anos de contribuição antes de 1994 e tinha, né, o requisito da idade também, completou a idade de 65 anos de idade. E o que acontece? Ele não tinha contribuição após julho de 1994, que é onde a gente utiliza ali, né, o tempo, o período base para a gente calcular o valor da aposentadoria. Então, a gente pega a média de todas as contribuições após julho de 1994. Nas regras após a reforma da Previdência, a gente vai pegar todo o período contributivo ali. Só que esse segurado, ele não tinha período de contribuição após julho de 1994. E aí que surgiu, né, essa possibilidade de fazer uma contribuição no teto, e considerar somente essa contribuição, claro, aplicada ao coeficiente de 60%, para conseguir aumentar o valor da aposentadoria. Só que o que acontece? Antes da reforma da Previdência, a gente não conseguia fazer isso porque a gente tinha um divisor mínimo de 108 contribuições. Então, se a gente tivesse ali, depois de julho de 1994, menos do que 108 contribuições, acabava afetando o valor da aposentadoria, porque a gente tinha que dividir por um divisor mínimo. Após a reforma da Previdência, a legislação deixou em aberto isso, ela não trouxe um divisor mínimo para as aposentadorias, né, após a reforma da Previdência. Então, a gente só precisaria ter ali, né, pegar a apuração do período base após julho de 1994, e a gente não tinha um divisor mínimo. Então, se tivesse uma contribuição, a gente dividia por ela mesma. Então, isso possibilitou, né, essas aposentadorias com uma contribuição única no teto. Claro que a gente, né, eu não gosto muito desse termo de contribuição única, porque precisaria ter, né, no caso dos homens, pelo menos 15 anos de contribuição e mais uma contribuição no teto. Das mulheres, a mesma coisa. Só que o que acontece? A gente teve um projeto de lei que foi aprovado no Senado Federal, que é o projeto de lei 4491 de 2021. E esse projeto de lei trouxe novamente o divisor mínimo para as aposentadorias, né? E principalmente vai afetar muito as aposentadorias por idade. Então, a gente não vai mais conseguir fazer uma contribuição no teto ali no período base, né, de julho, após julho de 1994, a gente não vai mais conseguir fazer uma contribuição no teto, porque a gente vai ter que dividir, né, veja bem, se a gente fizer uma contribuição no teto, a gente vai ter que dividir essa contribuição por 108.
E isso provavelmente, né, claro, vai dar menos ali do que um salário mínimo, mas claro que a gente não pode ter nenhum benefício concedido em um valor menor do que o salário mínimo, então essa aposentadoria vai ficar dentro ali do salário mínimo. Então, esse projeto de lei acaba com a possibilidade da gente fazer a contribuição no teto e ter um valor de aposentadoria muito maior. Lembrando que ele não foi assinado, então ele foi aprovado no Senado Federal, mas ele ainda aguarda ali sanção, então ele não foi publicado ainda, então não está valendo. E claro que a gente vai ter que ver ali o que vai acontecer após a publicação, como serão os efeitos, né, de tudo isso e como ficarão as aposentadorias já concedidas com sem a aplicação do divisor mínimo, já que o que a gente tinha na legislação era, né, a possibilidade de não aplicar um fator mínimo nas aposentadorias. Mas isso a gente vai ter que ver tudo quando for aprovado, né, quando realmente for publicado essa alteração dentro das aposentadorias. Então, sim, é o fim, né, depois de aprovado, a gente não vai conseguir mais fazer a contribuição única lá no teto. Então, esse aqui é o que eu já falei para vocês. Então, é isso que eu queria falar para vocês sobre a aposentadoria por idade urbana, né? Quais são os requisitos hoje, após a reforma da Previdência, como que é calculado. Então, sim, a gente tem, né, uma grande alteração ali na forma de cálculo. Para as pessoas que já eram filiadas ao INSS, como eu já falei, não entra essa questão dos 20 anos de contribuição para os homens, então só para quem inicia agora no mercado de trabalho e começa a contribuir agora para o INSS. Então, para quem já estava aí contribuindo, continuam os 15 anos de carência, né? E não vai ter essa questão aí ainda dos 20 anos de contribuição, tá? E, claro, o cálculo muito alterado e a questão do divisor mínimo também, que volta com a aprovação desse projeto de lei aí, tá? No vídeo de hoje é isso que eu queria falar para vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e não esquece de compartilhar esse vídeo, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.